Vamos falar sobre momentum, o que é, como funciona na lei da atração e principalmente como mudar de um momentum negativo para um positivo. Olá, Flor! Aqui quem fala é Jus Prado. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo no Jardim da Lotus Viajante. Se você nunca ouviu falar em Abraham Hicks ou não conhece muito bem, eu sugiro que confira este outro vídeo que está aqui no card para te dar uma base para aproveitar melhor o assunto de hoje, que é momentum. E se você já acompanha a Lotus Viajante há um tempo, principalmente a playlist Abraham Hicks em português, já deve ter ouvido a palavra momentum por aí e pode até já ter se perguntado o que seria isso. Bom, no começo, quando eu comecei a traduzir os ensinamentos de Abraham sobre a lei da atração, eu optei por manter a palavra original. Momentum significa força. É uma força que está relacionada ao movimento. É uma quantidade de movimento, uma velocidade adquirida, um impulso. Hoje eu estou usando a palavra força, mas que força é essa? A força que uma vibração precisa adquirir para que ocorra uma manifestação, para que haja um colapso, para que uma onda de possibilidade se transforme em uma partícula de realidade, na linguagem de Abraham, para que um pensamento se torne uma coisa. Lembra de que somos seres vibracionais antes de sermos físicos? Você já acredita nisso? Eu sei, é um processo. Mas como é que isso funciona na prática? Seria algo como: quanto mais você consegue segurar uma ideia sem contradição, mais poderosa essa ideia se torna. Porque quando você pensa em um assunto, logo, pela lei da atração, outro assunto semelhante se junta a esse primeiro. E outro pensamento se junta e outro se junta, adquirindo força, momentum, até que esse assunto ao qual você deu a sua atenção, ele seja percebido por você na sua realidade física manifestada. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já citei no nosso jardim no Telegram, mas eu acho interessante trazer aqui também para ilustrar isso que eu acabei de falar sobre momentum. Vamos supor que a sua ideia inicial é fazer uma receita de estrogonofe vegano, por exemplo. Esse é o primeiro assunto. Claro, eu estou pegando um exemplo simples de um assunto que, dependendo das escolhas alimentares de cada um, vai ter mais ou menos resistência. No caso, de um vegano, de um vegetariano, não vai ter resistência a esse assunto. No caso de uma pessoa que come carne e não está acostumada a substituir os ingredientes, já vai trazer mais resistência. Mas, tirando isso, vamos supor, no meu caso, eu sou vegetariana, escolhi ali fazer uma receita de estrogonofe vegetariano, vegano. E aí eu não apresentei nenhuma resistência com esse pensamento e começou a vir outras ideias sobre o que eu poderia fazer. Eu posso substituir o creme de leite por leite de aveia. Eu posso substituir o frango por palmito, eu posso colocar fungo, ou eu posso colocar champignon. Outros pensamentos vão se juntando, dando força a esse primeiro pensamento, que era inicialmente fazer uma receita vegana. Até que eu vou receber a inspiração, já vou ter lá os ingredientes na minha mente, vou receber o impulso para ir comprar esses ingredientes e agir, realmente finalizar fazendo essa receita, trazendo do plano da minha mente para a manifestação. Seria mais ou menos isso o momento. Eu segurei aquela ideia sem contradição, até que eu recebi o impulso para agir e trouxe essa ideia em manifestação. Fiz lá o meu prato, meu estrogonofe vegano. Aliás, quem quiser essa receita, eu vou deixar o link aqui na descrição, fica uma delícia. Mesmo se você come carne, experimenta fazer porque você vai se surpreender. Eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você acordou com o pé esquerdo e está pensando coisas as quais você não quer. E conforme você pensa sobre isso, outro pensamento se junta e por aí vai. A cada 17 segundos, um pensamento se junta. E em pouco menos de um minuto, segundo Abraham, em 4 ciclos aí de 17 segundos, que dá 68 segundos, você já tem um momentum, você já tem uma força suficiente acontecendo em relação àquele assunto. E você poderia, se estivesse consciente disso, discernir entre a harmonia vibracional, entre o que o seu eu interior pensa sobre esse pensamento e o que você pensa sobre esse pensamento. Se você estivesse se sentindo tranquilo, leve, despreocupado, significa que você está em harmonia com o seu interior. Agora, se você está sentindo raiva, frustração, essas emoções elas costumam vir rápido.
Aí você não está em harmonia com o seu eu interior. E quando você percebe isso, quer dizer que o seu sistema de orientação emocional ele está funcionando para você. Porém, nessa sociedade, muito de nós foi ensinado a não ser transparente com as nossas emoções. Aliás, muita coisa relacionada com as emoções é tido como uma fraqueza. Por exemplo, fulano de tal é muito emotivo, como se isso fosse algo ruim, né? Ou o homem não chora, a mulher é o sexo frágil, ou quem nunca passou por alguma situação ruim em casa, uma separação de um relacionamento, alguma coisa assim, e teve que trabalhar no dia seguinte fingindo que estava tudo bem, que não tinha problemas, que não estava triste. Quem nunca fez isso, né? Agora, tudo bem, uma coisa é você querer preservar a sua vida privada ali no seu ambiente de trabalho. Outra coisa é você não se permitir ser transparente com você mesmo. Quando você finge para os outros e mantém isso para si mesmo, é aí que está o problema. Porque se você mascara as suas emoções, isso não muda o seu ponto de atração. Isso não muda onde você colocou a sua atenção, porque o universo ele não escuta o que a gente fala da boca para fora. Ele lê a nossa vibração, ele entende o que a gente quer dizer. Por isso que as afirmações positivas não funcionam quando você não está positivo. Você não está ali na mesma frequência, né? Se você está, você está mal. E aí você se olha no espelho e repete lá algumas frases. Primeiro que você não vai nem querer fazer isso. E segundo que você não vai acreditar naquilo. Aquilo não vai te tocar profundo. Eu sei que olhando assim parece injusto, mas não tem nada mais justo do que receber aquilo que você escolheu. A lei da atração, ela não é moralista, não está te julgando, não é seletiva. Ela simplesmente está te entregando outros pensamentos semelhantes àquele que você lançou. Fez sentido para você? Comenta aqui para mim se fez sentido ou se ficou confuso e vamos continuar. Como é que a gente faz então para sair disso? Porque como é que eu faço se eu estou aqui vibrando negativo? A lei da atração vai me dar mais coisas negativas. Como é que eu faço para sair desse ciclo e para ter acesso a algo que a lei da atração não está me deixando ter acesso? E presta atenção, porque existe um exato momento em que você tem esse poder de mudança. E quando que é? Nos estágios iniciais de um pensamento ou de uma emoção. Vou repetir. Nos estágios iniciais de um pensamento, de uma emoção. Pensamento e emoção, eles estão muito juntos. Mas se você consegue pegar ali, no comecinho, antes de se deixar dominar pela emoção, é ali que você tem um poder de mudança. E para isso, você precisa estar consciente do modo como você está se sentindo. E é nisso que a meditação ajuda. Porque depois que a emoção te dominou, não tem o que fazer. Depois que você está lá no auge da sua raiva, no auge da sua inveja, no auge do seu ciúme, no auge do seu orgulho, não tem o que fazer. Você precisa esperar se acalmar, essa emoção se abrandar, porque nada é permanente, né? Tudo muda. Você vai ter uma brechinha ali que você vai poder desacelerar essa emoção e, retomar a consciência para poder escolher diferente. E aí, quando você desacelera, é que você pode usar alguma técnica para te ajudar aí a desacelerar e começar a mudar de direção. E tem dois exemplos que Esther usa bastante que eu acho muito legal para ilustrar isso, que um deles é dessa de quando eu falei quando a emoção te domina, né? Que é, por exemplo, você saltou de um avião e não tem paraquedas, e você só se dá conta depois que você saltou. O que eu faço agora? Espera que daqui a pouco acaba. Daqui a pouco essa queda vai chegar no final. Daqui a pouco você vai acabar. A mesma coisa quando a gente está no auge de uma emoção negativa, né? Tô lá no auge da minha raiva. O que eu faço agora que eu tô com muita raiva? Espera. Soca um travesseiro, dá um berro, sai gritando, sei lá, puxa os seus cabelos. Que isso já vai te aliviar, né? Um pouco, dispersar essa energia e vai desacelerar. E aí você vai aos poucos desacelerando e podendo mudar de direção depois. Inclusive, eu lembrei agora, falando disso, eu lembrei de um conto dizendo exatamente assim, sobre dois gansos, eu acho, numa lagoa. E quando um ganso ele briga com o outro, eles brigam ali naquela lagoa, mas depois que acabou aquele momento deles ali, cada um vai para um lado, eles batem bem as asas assim para liberar aquela energia que ficou, e depois eles voltam a nadar no lago assim como se nada tivesse acontecido.
Até se esse ganso tivesse uma mente humana, ele estaria pensando... Ele estaria com raiva do outro ganso pro resto da vida, ou ficaria pensando várias coisas do outro ganso, ficaria de mau humor, ou não queria nem nadar na mesma lagoa. Se esse ganso tivesse uma mente como a nossa, que se apega aos problemas, não libera essa energia, né? Lembrei desse exemplo. Outro exemplo que Esser dá sobre momentum, força, né, para ajudar a gente a ver aí esse momento que a gente pode agir, é o famoso de um carro descendo uma ladeira. Ela sempre dá esse exemplo, por isso que eu falei famoso. Imagina você numa ladeira, uma rua assim, bem íngreme, bem íngreme mesmo. E aí tem um carro ali em cima, você estaciona o seu carro ali em cima, tô falando tudo errado. E aí você resolve soltar ali o freio de mão, desengatar e dar uma empurradinha no carro para ver o que acontece. Aquele carro vai começar a descer a ladeira. Vai começar a ter uma velocidade ali. Mas aí você logo se dá conta de que, putz, isso aqui não é uma boa ideia. E aí você pula na frente daquele carro, aquele carro vai dar uma batida em você, né? Você consegue ainda segurar, porque você é bem forte, só para ilustrar esse exemplo. E você conseguiu parar aquele momento, aquela força, você conseguiu ali. Agora, se você bota esse carro ali, resolve fazer esse experimento, e deixa o carro ir, ele começa a descer ladeira abaixo, desce. E aí você se dá conta, tipo, nossa, bem depois, e aí você corre lá pro final daquela ladeira para esperar esse carro, para tentar parar esse carro, não vai dar certo. Ele vai passar por cima de você. É isso que ela quer dizer com esse exemplo do momento, e quando você tem o poder de agir. Então, depois que o momentum está acontecendo, então depois que você está no auge de uma emoção, não tem o que fazer. Tem que esperar ela passar, porque ela vai passar. E aí sim você pode retomar com alguma técnica, com algum processo aí, a sua direção para o positivo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É tudo uma questão de você conduzir a sua conversa mental para uma direção mais positiva. E se você conseguir se manter nessa direção mais positiva por um tempo, e nem precisa ser muito tempo, quando você menos se der conta, você já vai ver que estabeleceu uma crença positiva. E crenças são pensamentos que temos continuamente, pensamentos que continuamos pensando e que carregam uma carga, seja positiva ou negativa. E as crenças contribuem para as expectativas, porque o que você espera é momentum, é a força dos pensamentos que você continua pensando. Por exemplo, uma pessoa que tem pensamentos positivos, ela espera algo positivo da vida. Uma pessoa que sempre tem pensamentos negativos, ela espera coisas negativas da vida. Eu espero ter esclarecido um pouquinho mais esse assunto, momentum. Realmente ele é muito mais fácil de ser assimilado na prática, muito mais do que na teoria. A gente acaba utilizando muitas palavras para tentar descrever algo sutil, mas realmente para você mudar, né? Quando a gente olha isso e fala, tá, então eu só preciso mudar os meus pensamentos, mas não é bem por aí. As nossas expectativas, elas são influenciadas pelo momento, pela força que já está ocorrendo nas nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, mudar as nossas expectativas permite gerar um novo impulso. Por que não? É quando naquele estágio inicial do pensamento a gente consegue ter a consciência de escolher diferente, não mais responder as coisas que acontecem de uma forma automática. Para encerrar esse vídeo e contribuir com esse assunto, eu deixei um trechinho dos ensinamentos de Abraham sobre momentum. Gratidão e até o próximo vídeo. Namastê! Quando falamos sobre lei da atração, o que nós realmente estamos falando é sobre momentum. Na verdade, estamos falando sobre estar em algum ponto inicial e a lei da atração vai te trazendo mais daquilo que você estabeleceu. Então, se você está irritado com alguma coisa, a lei da atração te trará mais e mais coisas desse tipo. Se você está apaixonado pela vida, a lei da atração te trará mais e mais disso. Mas nós os amamos muito. Você é tão desleixado e reativo com seus pensamentos que você deixa tudo nesse mundo ser a razão pela qual você oferece a vibração que está oferecendo. E então, você se encontra em oposição ao que você verdadeiramente quer.